Ensinamento de Meishu Sama. Título: O Mal e os Espíritos Protetores. Para melhor compreensão desse texto, vamos ao significado de alguns termos em japonês. 1. No texto original japonês, os 3 espíritos do ser humano são chamados de guardiões, por Meishu Sama, que a ele se refere como espírito guardião primário, espírito guardião secundário e espírito guardião principal. Para simplificar e evitar confusões, preferimos nesta tradução chamar de guardião somente ao espírito protetor propriamente dito, que corresponderia ao anjo da guarda no cristianismo. 2. Kunito Kotachi no Mikoto é considerado no shintoísmo como o deus criador do mundo. 3. Shintoísmo é uma religião de origem japonesa. 4. Jashin, divindade maligna, demônio, diabo, falso deus. Se você ainda não conhece Meishu Sama, vou colocar na descrição um link com um vídeo sobre ele. Por ora adianto que ele é um importante pensador espiritualista japonês. Ao final deste vídeo, assista o outro vídeo que vai estar na descrição. Agora vamos ao assunto desse vídeo. Ensinamento de Meishu Sama. Título: O Mal e os Espíritos Protetores. Como vimos no capítulo anterior, embora o mal até agora necessário se tenha tornado desnecessário, não é fácil expulsá-lo. No plano de Deus concernente a esse ponto, há algo de muito sutil e delicado. Isso será pouco a pouco explicado. Antes, porém, é preciso conhecer a constituição do cosmos. No centro do universo há 3 massas flutuantes: Sol, Lua e Terra. Examinemos os elementos básicos dessas 3 massas. O elemento do Sol é Kasu, espírito do fogo. O da Lua é Suiço, espírito da água. E o da Terra é Dosso, espírito da terra. Cada um desses 3 elementos tem as suas peculiaridades e manifesta os seus instintos. 2 energias, as de Kasu e Suiço, unem-se para formar a atmosfera que circunda o globo terrestre, mantendo o nascimento e o crescimento de todas as coisas. Tudo que está sobre o globo terrestre divide-se em Yang e Yin. O espírito do fogo é Yang. O espírito da água é Yin. O fogo queima verticalmente e a água flui horizontalmente. Essas correntes verticais e horizontais entretecem-se a quais os fios de uma urdidura em movimento. Assim, entrecruzados, os raios constituídos de partículas ultradiminutas elevam-se até a certa altura sobre o globo terrestre, formando camadas de ar e a atmosfera. A essência de Yang e de Yin materializa-se sob forma de fogo e água, calor e frio, dia e noite, claridade e trevas, espírito e corpo, homem e mulher, etc. Divididos em bem e mal, Yang é espírito e bem, Yin é corpo e mal. Nesse sentido, o bem e o mal estão em contraposição. Tal é o aspecto básico da grande natureza. Esse princípio pode ser compreendido observando-se o ser humano, que é estruturalmente composto de 2 elementos: corpo físico visível e corpo invisível. A relação entre o físico e o espírito é uma união inseparável. A vida humana é sustentada pela energia vital nascida da união de ambos. Isso, contudo, obedece a uma lei claramente demonstrada pelos fatos. O espírito é primário e a matéria é secundária. Quando surge uma vontade na mente, que é o centro do espírito do ser humano, ele ordena ao corpo que passe a ação. O espírito, portanto, é a essência do homem e o seu regente. Mas por que o espírito excita maus pensamentos? Como este é o ponto focal, será minuciosamente examinado. A explanação, porém, terá de ser necessariamente religiosa. E é com essa intenção que deve ser lida, porque o problema do bem e do mal é um problema da mente. Chegamos assim ao ponto essencial. Sendo o ser humano constituído de espírito e matéria, a ciência que toma como objeto o estudo apenas do corpo físico é uma ciência claudicante, por maiores que sejam os seus progressos. E é claro que assim não poderá nascer a verdadeira ciência. O nosso lado, ao contrário, formou-se com base na relação entre ambos, espírito e matéria. E o que é isso senão a verdadeira ciência? Como já vimos, o bem e o mal têm sua causa na mente, isso é, no espírito.
Se a explanação aqui desenvolvida for cuidadosamente examinada, isso poderá ser compreendido desde o princípio, contanto que se aceite como verdade a lei da precedência do espírito sobre a matéria. Sob o ponto de vista material, é um espermatozoide masculino que salta para um óvulo feminino e o fecunda. Em termos espirituais, é uma partícula divina que se instala, tornando-se a alma. Quando completadas as luas, esta alma nasce. Outras duas almas se aproximam, estabelecendo-se assim uma ligação entre as três. Uma destas duas almas é o chamado espírito secundário. Trata-se de um espírito animal que geralmente penetra na criança aos 2 ou 3 anos de idade. A outra é o chamado espírito guardião, que não se encosta diretamente, mas sempre acompanha o indivíduo de perto, com a função de protegê-lo. Esses dois espíritos não se afastarão durante todo o curso da existência. Pode-se dizer, portanto, que o ser humano é um corpo resultante da cooperação de três. A primeira alma a se instalar, o chamado espírito primário, é intrinsecamente divino e é a consciência. Eis porque se dizia na antiguidade que o homem é bom por natureza. O espírito secundário, ao contrário, é intrinsecamente mau e combate incessantemente o bem do espírito primário. Eis um fato que qualquer pessoa pode saber se olhar para dentro de si mesma. O terceiro espírito, ou seja, o guardião, foi escolhido entre as almas dos antepassados. Sempre acompanhando o indivíduo de perto, sua missão é protegê-lo de tudo que possa conduzi-lo à infelicidade. Acidentes, perigos, doenças, má conduta, preguiça, depravação e etc. A ele também se deve os pressentimentos, sonhos premonitórios, impedimentos, desencontros e atrasos. Como, por exemplo, quando pelo fato de perder um trem, uma pessoa escapa de um perigo, ou quando algum incidente a impede de entrar em contato com algo nocivo. Entre o espírito primário e o espírito secundário trava-se uma constante batalha. Quando triunfa o primeiro, o bem é praticado. Quando triunfa o segundo, o mal é cometido. O ser humano está entre Deus e o animal. Quando se eleva, torna-se divino. Quando decai, assemelha-se a um animal. Disto, o mundo nos oferece claros exemplos. Que espécie de espírito se torna espírito secundário? Nos homens japoneses são principalmente os espíritos desencarnados de serpentes, texugos, cavalos, cachorros e aves, além de outros. Nas mulheres japonesas são geralmente os espíritos desencarnados de raposas, cobras, gatos, aves e outros. Além do espírito secundário, outros espíritos podem encostar-se temporariamente. O homem moderno não acredita em tais coisas, que lhe parecem ridículas. Trata-se, contudo, da pura verdade, e ele só não consegue aceitá-la por causa da superstição que o acompanha. Basta um olhar atento para percebê-lo. Os espíritos que se encostam temporariamente também são quase sempre de animais. Algumas vezes, entretanto, o indivíduo é possuído pelo espírito desencarnado de outro ser humano e, mais raramente, pelo espírito de uma pessoa viva. Mas por que esses espíritos encostam temporariamente? Isso se deve à impureza do espírito da própria pessoa. Quanto mais densas as suas nuvens, mais facilmente ela fica sujeita ao encosto. O espírito secundário torna-se então mais forte e o indivíduo infalivelmente passa a praticar o mal. Hoje em dia, como a maioria das pessoas está carregada de nuvens espirituais, os espíritos malignos encontram muita facilidade para encostar-se e atuar, o que aumenta a incidência de crimes. O homem de fé em Deus, ao contrário, tem poucas nuvens. Quem gosta de praticar o bem tem a alma pura e é mais forte para dominar o espírito maligno. Vemos assim a importância da fé. Aquele que não tem fé, ainda que pareça ser boa pessoa, está normalmente sujeito a qualquer momento à possessão por um espírito maligno. Por isso, pode-se dizer até certo ponto que é um indivíduo perigoso. Consequentemente, para criar uma sociedade melhor, não há outro meio senão aumentar o número de possuidores de almas puras. Originalmente, a alma é uma espécie de corpo luminoso, cuja luz é muito temida pelos espíritos de animais. Hoje em dia, porém, quase todas as pessoas têm a alma nublada, o que facilita a penetração do espírito animal visitante.
como o ser humano é imediatamente manipulado por esses espíritos, é natural que no estado social vigente os demônios andem à solta. As autoridades cegas para estas coisas procuram cercear o mal somente por meio de leis e sanções penais. Como essas medidas estão totalmente desviadas do ponto focal, não podem ser eficazes, pois não passam de meros paliativos. No Congresso Nacional do Japão, entretanto, persiste-se nessa lamentável insensatez, pois quase todos os projetos de lei apresentados não passam de emendas e complementos das leis já vigorantes. Mas, uma vez compreendido o sentido geral do mal, torna-se claro que não há outra maneira de solucionar radicalmente a questão, a não ser por meio da fé. Não basta, contudo, simplesmente ter fé. As divindades cultuadas pelas várias religiões dividem-se em 3 classes: superior, média e inferior, num total de 181 degraus. Ao mesmo tempo, há divindades justas e divindades malignas, sendo muito difícil distinguir entre umas e outras. Há pessoas que, a despeito de sua ardente fé e devoção, não recebem graças. Suas enfermidades não são curadas e sua conduta não é muito recomendável. Isso porque o poder da divindade que adoram é muito fraco para impedir a atuação de divindades malignas. O problema é que o mundo, ao observar estes casos, rotula tais crenças de baixa superstição e julga que todas as religiões, mesmo as justas, são iguais às outras. Na antiguidade, os homens de modo geral consideravam sublimes todos os deuses, sem saber que existem diferenças entre eles. Isso foi muito perigoso. Até agora, as divindades, mesmo quando justas, foram de nível secundário. Seu poder era fraco na luta entre o justo e o injusto, razão por que o mal temporariamente triunfava. E os homens, ao observarem esse triunfo, adoraram o mal e tentaram imitá-lo. Esta tem sido especialmente a tendência dos mais ambiciosos e capacitados. A história registrou a passagem de muitos desses heróis e grandes homens. Temporariamente foram bem-sucedidos, mas todos, sem exceção, acabaram mologrando. Observando-os sob o ponto de vista espiritual, vemos que foram todos possuídos por uma grande entidade do reino demoníaco. O interessante é que, de início, tudo lhes corre bem, mas a um certo ponto, infalivelmente, mologram. O espírito encostado então se afasta imediatamente. O Kaiser, Mussolini, Hitler constituem exemplos relevantes. Após o mologro, ficaram como que abobados, parecendo até outra pessoa. Isso sempre acontece após o afastamento de um grande espírito diabólico. Por incrível que pareça, o chefe do reino diabólico elaborou há mais de 2000 anos planos terrivelmente minuciosos e duradouros para dominar o mundo. E até hoje prossegue com suas manobras secretas. Mas tem sido combatido pelas divindades da linha de Cristo, Sakyamuni, Maomé e Kunikototati no Mikoto. O Supremo Deus fez progredir a cultura mediante o confronto entre as divindades justas e os Jashins. Em consequência, os Jashins chegaram a dominar até 99% Kobukurin do mundo. Agora, manifestando finalmente o poder do Ichirin, que é 0,01%, o Supremo Deus inverterá de uma vez o grande plano dos Jashins. Essa é a luta entre o Kobukirin e o Ichirin, da qual estamos apenas a um passo. Quem compreender essa verdade não deixará de despertar plenamente.